Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 14 de Romanos, tá? É um capítulo um pouco complexo, tá? Porque precisa ser entendido na ótica de quem estava ali naquele momento, né? Ou seja, no pensamento judaico do primeiro século, né? O pensamento judaico de Paulo, tá? Então ele vai basicamente ali separar os cristãos, seja judeu ou seja gentio, em dois grupos, né? Aquele cuja uma fé é forte, né? E aqueles cuja uma fé é fraca, tá? Os da fé fraca, por exemplo, vão ser descritos quanto aqueles que têm sentimentos quando precisam comer carne ou quando precisam tomar vinho ou observar algum feriado em específico, tá? Enquanto os de fé forte muitas vezes não sentem nenhuma compulsão em relação a isso. Exemplo básico nessa história. Vamos dizer que. Eu vou até usar um exemplo aqui interessante de uma pessoa famosa, né? Um músico. Ele fazia uso de heroína, né? E aí, a partir do momento que ele fazia uso de heroína, ele pegava a sua guitarra e ele começava a fazer sons melódicos, melancólicos, né? A partir do momento em que ele se converteu, ele quebrou os seus discos, seus CDs de rock e eliminou sua guitarra, né? E passaram-se 2 anos, ele salvo no Senhor, e ele não se sentia ainda pronto para tocar guitarra. Por quê? Porque na mente dele, quando ele começasse a tocar guitarra, lembraria ele a situação a qual ele vivia, né? Que era a compulsão pela droga. Então ele coloca um certo mandamento em volta dali. Não, se eu não tocar guitarra, nada disso acontece. Então ele faz automaticamente essa associação. Então Paulo ele vai separar exatamente dessa forma, né? Aqueles que são fracos, eles têm sentimentos sobre alguma coisa. E ele aqui ele vai colocar, né, como exemplos a carne, o vinho e a observação de alguns dias santos, né? Enquanto os primeiros, que são considerados como fortes, não têm essa compulsão. Eu não tem, se eu comemorar isso aqui, não vai me trazer nada, ao contrário. Posso dar aqui como exemplo um cara que era viciado em bebida e que de repente hoje não tem esse problema, né? De ver a bebida, de estar num local onde tem bebida e aquilo não fazer mal para ele, tá? Só que muitas das vezes o judeu, quando ele se converte a Cristo na igreja, ele recebe uma solicitação, normalmente vindo de um cristão que é gentio, né? Que ele deveria, olha, você tem que abandonar aí os feriados judaicos, né? Você tem que parar de aderir às práticas judaicas aí, né? Porque senão você se torna como alguém que tem uma fé fraca, né? Só que o problema é que os detalhes dessa passagem, elas estão claramente num contexto gentio, cultural e religioso, e não num contexto judaico. Então, aqui não se trata de obediência às práticas judaicas sendo consideradas como de uma fé fraca, pelo contrário, tá? Ela exorta o cristão, seja gentio, seja judeu, cuja confiança é forte, cuja fé é forte, né? A não desprezarem aqueles que consideram fraca, tá? Então é exatamente do oposto ao que normalmente as pessoas fazem, tá? Essa passagem também ensina que os fracos, né, não devem julgar os fortes, porque não observam as práticas que os fracos consideram importantes, tá? Em vez disso, a gente precisa aí entender que todos nós somos iguais perante a Deus e que Deus nos libertou. Então, exemplificando isso para vocês, uma pessoa vem na minha casa, né? E aí abre minha geladeira e encontra uma garrafa de vinho. Aí ela começa a me exortar porque eu estou tomando vinho na minha casa, sem saber se eu tomo até ficar embriagado ou não, né?
E por ele ter passado por problemas alcoólicos, ele acha que aquilo ali é algo que eu preciso me libertar, sendo que necessariamente não é, porque a palavra do Senhor não proíbe o uso da bebida alcoólica, ela proíbe o fato de você se embriagar. Então, se você toma com moderação, sem objetivos de ficar chapado ou coisa do tipo, se você toma uma taça de vinho, né, com a sua esposa, na sua casa, não vai sair, não vai dirigir, não vai fazer absolutamente nada, e aquilo não lhe faz mal, aquilo não lhe traz vício, compulsão nenhuma, aquilo não tem nada de errado. Então há uma briga muito grande em relação a isso. E ele começa o texto dizendo, né, que para a gente receber essas pessoas, vou até ler aqui para ficar mais fácil, ó. Com respeito à pessoa cuja fé é fraca, receba-o sem argumentar ou emitir opiniões, né? Então, se você recebe uma pessoa, seja no meio que for, né? No meio da fé, na igreja, ou numa empresa, ou em qualquer lugar, e você já de imediato atrai ela para uma discussão inútil, você não está exercendo amor, você na verdade está exercendo a discussão, né? E discussão vã, que é condenado pela Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Outra coisa, quem come de tudo normalmente se orgulha, né, de ter refletido sobre o assunto. Não, eu refleti aqui sobre o assunto, né? E já me livrei dos meus temores, já me livrei das minhas compulsões, né? Então, por conta disso, por essa questão de orgulho, ele acaba desprezando o seu irmão que é menos inteligente, é mais fraco, né? E usando automaticamente a cerca que ele mesmo criou ao redor da lei, né? Ele mesmo criou aquela cerca e ele se considera mais inteligente por isso. Então, provavelmente, né, o abstinente, ou seja, aquele que se afastou de determinada prática, de comer determinado tipo de situação, acaba também desenvolvendo uma atitude de que ele é mais santo, né? Então, por exemplo, acho que eu exemplificando sempre fica mais fácil. Vamos dizer que fulano que é considerado aqui como que tem a fé mais forte, é aquele cara que não come a carne de porco. Enquanto aquele que tem a fé mais fraca é aquele que come a carne de porco. Então, o que come a carne de porco, de repente, pode refletir sobre o assunto e falar: não, isso é besteira, eu posso comer, né? E ele começa a desprezar o irmão dele, que na cabeça dele é menos inteligente que ele, porque o irmão deixa de comer. E ao mesmo tempo, aquele que não come carne de porco, às vezes se sente mais santo do que o outro. E acaba julgando o outro como alguém negligente, como alguém libertino. E nessa carta de Romanos a gente vê que exatamente as duas situações são condenáveis. Tanto aquele que não come e se orgulha de ser mais santo, como aquele que come e acha que o outro é mais fraco do que ele. Tá? Então, ambas as práticas são consideradas erradas, né? E aí, Paulo fala, né? Uma pessoa pode considerar os dias mais santos do que os outros, né? Isso aqui não está falando especificamente de um feriado judaico. É muito comum falar assim: Juliano, você comemora aí essa festa, mas essa festa é judaica, não tem nada a ver com a igreja, não. Eu falei: mas aqui, lê Romanos, né? Lê Romanos capítulo 14, não. Romanos capítulo 14 não está falando da aplicação especificamente para o calendário judaico. Tá? Ele está falando aqui, inclusive, de gentios, né? Que eram cristãos gentios, né? Que poderiam ter observância a qualquer prática de calendário deles da época, tá? Inclusive agregadas de outras religiões que não eram comum, tá? Agora, o ponto chave disso daqui é que a pessoa, né, deve estar plenamente convencida da sua prática. E aí nós entramos aqui numa questão chamada adiápora, tá? Que é questões sobre a Bíblia, interpretações diferentes da Bíblia, tá? É claro que a gente precisa ter as interpretações bíblicas
baseadas naquilo que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado e corrigir erros e treinar no viver correto. Então, se a palavra está ali descrita para você e ela é muito específica, muito clara, e você está convencido daquilo, por mais que aquilo tenha uma segunda interpretação, amém. Porém, quando ela é muito clara e específica, aí fica complicado, tá, de você discutir. Mas a gente não deve ficar se vangloriando das nossas decisões, se achando mais importante do outro, porque nós todos somos iguais, né? Estaremos todos iguais, em posição iguais diante de Deus, tá? Então, cada um será julgado pelas suas obras, mas todos nós somos iguais perante a Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado com algumas das nossas escolhas, tá? E aí, já avançando aqui para o versículo 13, paremos então de julgar os outros, em seu lugar façam esse julgamento, não ponham uma pedra de tropeço, nem uma armadilha no caminho do seu irmão. Aqui, gente, é extremamente interessante, porque o ponto-chave aí, que é o ponto-chave, inclusive, do próprio capítulo 14, é justamente uma midrash, justamente um ensinamento baseado em Levítico no capítulo 14, né? Não põe uma pedra de tropeço à frente do cego, né? Ou, se a gente for traduzir de uma forma mais genérica, seria não pratique, não intente nenhum tipo de mal ao indefeso, a pessoa que está indefesa. Tá? E é interessante que, se você for ler a literatura rabínica, inclusive, que faz referência à época, né, é que os rabinos entendem que esse cego aí são aquelas pessoas que não conhecem a Torá, não conhecem a lei, né? Então, se a gente for incluir aí esse pensamento na visão de Paulo, né, aqueles que são fracos de confiança são aqueles que ele considera como forte, né? Mais inclinados para o orgulho, aqueles que deixa eu tentar raciocinar isso de forma diferente. Vou pensar num exemplo aqui. Então, cego, vamos usar até o mesmo exemplo da outra vez. Então, um cego, na verdade, ele pode ser todos os dois, né? Tanto fraco quanto o forte, né? O fraco, né, pode ser justamente pelo fato dele se orgulhar porque ele faz determinado tipo de coisa, mesmo que o seu irmão não faça. E o forte, na verdade, é aquele que faz, mas se orgulha pela santidade daquilo que faz, tá? Então, basicamente, seria esse sentido. E é muito interessante o fato de Paulo ter usado o capítulo 19 de Levítico aqui, porque o capítulo 19 ele é permeado, né, por várias leis rituais, né? A gente chama aí de tumá, né? Tumá. Muitas questões de impureza ritual são descritas no capítulo 19, né? E não há razão nenhuma aqui para a gente achar que Paulo está falando algo de aspecto moral apenas, tá? Paulo está falando aqui sim sobre as questões de impureza ritual. E é super interessante ver isso de alguém que foi discípulo de Gamaliel, né, que sentou ali aos pés de Gamaliel e que aprendeu com certeza sobre os tratados de pureza ritual, né, os taharotes. Então, é super interessante a gente ver Paulo usando o versículo 19 e, ao mesmo tempo, deixando as leis rituais um pouquinho de lado, né?
É, não vamos entrar sobre esse assunto, tá? Não, acho que não há necessidade de a gente falar nada a respeito disso. Eu acho que isso é justamente uma visão de fé, né? Você tem que estar convencido daquilo que você faz. Então, eu tenho minhas posições convencidas naquilo que eu acredito, e aqueles que são contrários àquilo que eu acredito também têm suas posições bem convencidas, e o importante é que isso não crie um muro de separação entre nós, né? Mas que cada um respeite a posição do outro, tá? E aí Paulo bota ali, né, no versículo 16, não permita que as coisas consideradas boas por vocês, ou seja, coisas que não precisam se submeter às regras, né, sobre comida, por exemplo, sejam tidas por mais, né, porque você ostenta a sua liberdade de comer e você come o que bem você quiser, tá bom? E aí, o que finaliza aí, o que é o axioma, né, que é uma verdade absoluta, é que o que não se baseia em fé é pecado, tá? Então, a, a gente precisa entender e pôr na nossa cabeça que coisas como leis cerimoniais, leis rituais, elas não são consideradas pecado, tá? Impureza é uma coisa, pecado é outra, tá bom? Então, se alguém come determinado tipo de alimento que a Bíblia condena, ela se torna teoricamente impura, mas Paulo explica aqui que essa impureza, ele foi convencido pelo Senhor Jesus de que ela não existe. Porém, o judeu que deixa de comer determinados tipos de coisa, ele faz na fé daquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Deus não escreveu nada à toa. Então, entenda que esta liberdade que é dada aos não-judeus, elas precisam ser baseadas na fé. E os judeus que permanecem não comendo, baseados naquilo que está escrito na palavra de Deus, também têm de fazer com fé. Essa é a, a palavra-chave. O que a gente também não pode é usar a escolha por conveniência, né? Se você faz com dúvida, é melhor não fazer. Amém? Deus abençoe sua vida. Shalom.